de volta. Tribuna do Povo, o mais completo informativo de Pedra Branca. Comunicando, Souza Neto. 13 horas e 22 minutos, 1h22, Sistema Trapeado de Comunicação. Nós estamos no FM 103.3, aqui é a Trapear, 94.9 São Francisco FM, ali em Mineirolândia. Nós estamos nos aplicativos Rádiosnet, Rádio Trapear Oficial. Você me vê e me escuta também na fanpage do Facebook aqui da Rádio Trapear. São 13 horas e 20 minutos, 13h20. Vou já conversar com o doutor Valdone Arraes. A gente vai falar sobre direito previdenciário, direito civil, direito bancário, direito trabalhista, direito imobiliário, direito do consumidor. A maioria do consumidor não sabe, mas tem direito, não é? E se você quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Ele está aqui e a gente vai já bater um papo, tá legal? 13 horas e 21 minutos, 1h21. Deixa eu falar para você de Gota do Raizeiro. Olha, minha amiga tá esbafarida, a minha amiga comeu demais, o meu amigo também está empachado. Tome cuidado e tome Gota do Raizeiro. Gota do Raizeiro você encontra em Ferreira Produtos Naturais, ao lado da Praça do Violão. SN Digital, tem capa, tem película, bateria, carregador, pendrive, cartão de memória, caixinha de som, adaptador, cabo USB, rádio portátil, AM e FM, luz de selfie e lâmpada musical. Tudo isso você encontra ali na SN Digital, ao lado da Agrofonte. 996808160. Fala com Elma ou Jaine. Bom, doutor Valdone está aqui comigo. Desejar as boas-vindas a esta empresa que se instala aqui em Pedra Branca. É ali de frente ao Moveletro. É uma empresa que opera com o direito. Aí a área do direito é você quem deve buscar. É direito previdenciário, direito civil, direito criminal. Vamos já bater um papo aqui com ele. Doutor Valdone, seja bem-vindo. Feliz ano novo, né? Ainda dia 10, início de mês, início de ano. Seja bem-vindo, Sistema Trapeado de Comunicação. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Souza. Obrigado também. Feliz ano novo, tanto para você como para os ouvintes da Rádio Trapear. E vamos ter aqui uma conversa. Pois não. Você que está me ouvindo agora, você tem alguma dúvida aí no direito previdenciário? Você deu entrada na aposentadoria, não conseguiu ainda, foi buscar um benefício, também não. Souza Neto, eu tenho uma pendência na área criminal, na área civil, e eu gostaria aí de uma orientação antes de procurar o escritório aqui em Pedra Branca. Doutor Valdone, falar do Centro Integrado, né? Quando surgiu? Há quantos anos existe esta empresa e o porquê de se instalar aqui em Pedra Branca? Boa tarde, Souza. O Centro Integrado, na verdade, ele nasceu de uma ideia minha e do Valde Clécio, que está aqui presente com a gente, que é um comerciante aqui de Pedra Branca, bastante conhecido. Eu sou de Pedra Branca também, moro há uns 15 anos fora daqui, mas eu sou daqui. E, inclusive, estou praticamente instalado aqui agora. Na verdade, a gente localizou os anseios do comércio. O comércio de Pedra Branca ele vinha sendo meio que disperso. Não existe uma integralidade, algo que unisse o comerciante e que o representasse. A gente vê nas capitais, em cidades de grande porte, médio porte, sindicatos, não só de classes trabalhadoras, que é o que a gente vê, que é o comum. A gente acha que sindicato e proteção só existe para o trabalhador. Mas as mais diversos ramos do comércio e do empregador em geral, nas grandes cidades, tem sim uma entidade que o represente. Então a SIAC ela surgiu com esse intuito de representar o comerciante local. Em Fortaleza nós temos comércio das escolas privadas, nós temos comércios da indústria automotiva, nós temos comércio dos metalúrgicos. Como nós temos uma cidade pequena, a gente não poderia fazer uma espécie de representante de uma categoria única. Certo. Aí a gente veio no intuito de unir o comércio em si. A gente veio para representar, para tentar aquecer o comércio e ser uma mão amiga para o comerciante, sempre, para o que der e vier. A gente conta com vários serviços
na nossa SIAC, que é o Centro Integrado de Auxílio ao Comércio. Eu sou o diretor jurídico, o Valdir Clécio é o diretor-geral, e dos serviços iniciais que a gente tem para oferecer o comércio, a gente tem um serviço de advocacia integral, onde eu atuo, e eu passo essa contrapartida para o comerciante que for filiado a gente. É uma assistência jurídica integral, tanto para ele como para o comércio, para o que der e vier. A gente também vai contar com um serviço de cobrança, onde a gente vai ter cobradores motorizados que vão até o devedor e vão buscar reaver dívidas que provavelmente o comerciante já deu como perdido. Porque assim, o comércio de Pedra Branca, algum tempo atrás, ele vivia muito do crediário. Acredito que era a maior fonte de venda do comércio local. É chamado no caderno, né? A caderneta. A caderneta, só que por conta da inadimplência, os comerciantes meio que desistiram disso. E agora a maioria vive apenas de ou compra à vista ou compra no cartão. E a gente sabe da situação econômica do nosso município, não é das melhores. A gente sabe que nem todo mundo tem condições de ter um cartão de crédito. A gente sabe que determinados bens, como um celular, um sapato, são coisas que para um agricultor, uma pessoa que ganha um salário, um aposentado, que a renda daqui geralmente se gira em torno desse tipo de pessoa, para comprar um objeto desse à vista, no cash, é muito complicado. E essas pessoas também não têm crédito suficiente para ter um cartão. Então a gente vai tentar também com a SIAC, tentar devolver esse poder e essa confiança do comerciante de voltar a vender no crediário. Não só com esse serviço de cobrança. A gente vai contar com um sistema de banco de dados próprio, que a gente conseguiu implementar e criar para fazer um controle e todo um armazenamento de dados sobre essas inadimplências. Inclusive, todos os comerciantes que aderirem com a gente vão ter esse serviço à disposição. Doutor Valdones, a primeira pergunta que chega. Souza, boas-vindas aí o pessoal do Centro Integrado. Souza, no meu nome fizeram um consignado e eu estou tentando de todas as maneiras tirar este consignado do meu nome. Como é que eu faço? Como é que o doutor Valdones me orienta nesse sentido? Primeiramente, procurar a gente no Arraiz Advocacia, com certeza. E se existiu essa coleta de dados, esse empréstimo feito no nome dessa pessoa, provável, com certeza o banco tem uma responsabilidade sobre isso. Então, a gente, junto ao cliente, busca a gente dá uma orientação, a gente colhe as informações, vê o que aconteceu no caso concreto, que a gente tem que avaliar como caso concreto. Mas sim, o banco provavelmente é o responsável por essa questão desses dados que essa pessoa teve fraudado. Porque por mais que tenha tido uma pessoa fraudulenta, que tenha coletado os dados, que tenha ido, o banco tem que ter uma assinatura de contrato comprovada. Então, de certa maneira, a gente tem uma proteção jurídica em relação a isso, inclusive com relação a essa responsabilidade civil do banco. Doutor, nós sabemos, principalmente quem mora aqui em Pedra Branca, que nós temos esse pessoal que faz esse consignado, são pessoas responsáveis, né? Nós temos aqui nosso companheiro Tony Oliveira, nós temos a Natalice, nós temos Elis Fábia, Elisângela, muitos que fazem a questão desse consignado. Mas nós temos também aquele que vem de fora e anda aí no sítio, nas fazendas, nas localidades, na zona rural, tentando de todas as maneiras, na maioria das vezes conseguindo fazer esse empréstimo, esse consignado. O porquê dessa facilidade? Na verdade, isso é uma consequência do meio online. Geralmente, você falou aí, Souza, de esse fraudulento ir até a pessoa, mas muitas vezes eles não vão. Eles procuram acesso através do celular, através do WhatsApp, e por conta dessa facilidade de, entre aspas, assinar um contrato, a gente acaba correndo esse risco e tendo essa quantidade gigantesca de fraudes. Pois não. 13 horas e 30 minutos, 1h30, conversando aqui com o doutor Valdones. Souza, o doutor falou aí de resgatar o que eu tenho como perdido. Aqui é no caderno. Como é que eu vou provar que realmente eu tenho este direito a receber perdido? No caso é um comerciante, seria? Isso, por exemplo, vamos dizer que, eu não sei, aí o doutor Valdones é que vai responder aqui para a gente. Cidadão comprou na bodega de seu Antônio, e há muito tempo ele vinha comprando, mas aí ele não pagou mais, está só anotado no caderno. Ele não tem uma promissória assinada. Esse caderno tem valia, doutor?
De certa forma, com a gente vai ter. Por mais que seja de uma maneira, entre aspas, informal, a gente vai fazer valer. Por quê? A gente tem um banco de dados próprio que a gente vai alimentar com esses devedores. E acho que todo mundo sabe que geralmente quando se compra numa loja, geralmente de imóveis, uma pessoa liga para outra e diz: loja tal, fulano já comprou aí? A informação, né? Aí a loja vai dizer: comprou e não pagou. A gente vai centralizar essa informação. Então a SIAC vai ter esse banco de dados de inadimplentes. Então, de certa forma, a pessoa que inadimplir com nossos clientes vai estar com esse nome nesse banco de dados. A gente não tem o poder de negativar oficialmente, mas localmente essa pessoa vai ficar impossibilitada de comprar nos outros comércios. Por quê? A SIAC vai ter esse controle com esse banco de dados e ele não vai poder comprar aqui e depois ir na loja vizinha, e na loja vizinha, e na loja vizinha. Porque é o que acontece, eles compram em uma, se sujam ali, vão para outra, e para a próxima e para a próxima. Mas se todas essas estiverem integradas num sistema onde eles saibam e tem o mesmo local de informação de quem é esse mal pagador não vai conseguir mais comprar. E o que é que ele vai fazer para conseguir voltar a comprar? Vai pagar a dívida antiga. O comerciante, ele tem que procurar vocês para se associar? A gente tem um vendedor, certo, uma espécie de vendedor, que é um parceiro nosso, que visita alguns comércios, mas todos estão convidados. A nossa empresa está de portas abertas para receber todo mundo, tanto a parte do escritório de advocacia, como a parte da SIAC. Então, o comerciante que se sentir interessado, que quiser tirar uma dúvida, procure a gente. Tem uma indagação aqui, Regiane Alves. Souza, pergunta aí ao doutor como encaminho o auxílio-doença, só tendo o atestado em mãos, já afastada do trabalho. Eu teria que saber qual o vínculo trabalhista dela. Provavelmente seja agricultura. Então ela teria que ter a prova de que é agricultora ou entrar em contato com a gente daria entrada pelo INSS Digital, que é o sistema dos advogados, ou então ela procuraria um agente do INSS, ou 135, ou mesmo o meu INSS, que é o sistema do gov.br. Pronto, então, Regiane, para o doutor lhe responder aqui pelo programa é complicado, né? Aí você procura o centro integrado, não tem erro, é de frente a Moveletro, é ali vizinho, a Agrofonte, doutor Valdone vai estar lá para te atender e atender bem, tem uma equipe lá também. Porque essa resposta, Souza, desculpa interromper, depende muito do vínculo trabalhista da pessoa. Se ela for carteira assinada é uma maneira de dar entrada, se ela for agricultora é outra maneira, se ela for desempregada é outra maneira, às vezes outro tipo de benefício. Pois não. Doutor, a gente vê aqui lá no centro integrado, olha, a referência de vocês na área criminal, tribunal do júri, prisão em flagrante, execução criminal, advocacia investigativa, lei de droga. O escritório conta com profissionais especialistas nas mais diversas áreas: aposentadoria, benefícios do INSS, direito imobiliário, direito bancário, direito civil, direito trabalhista e direito do consumidor. Isso a gente, quando lê toda essa gama de serviços ofertados aí pelo Centro Integrado, a gente tem na mente, pelo menos eu imagino que seja assim, o cidadão, ele deve se aproximar, ele deve se associar, porque através dessa aproximação, através dessa procura de vocês, ele vai ter também, eu diria em parte, toda esta gama de serviços ofertados, né, doutor? O comerciante que se associar com a gente vai ter todos esses serviços somente da parte jurídica, mais os serviços, porque assim, a gente tem uma lista de serviços, isso aí que você leu, Souza, são só os serviços jurídicos que a gente presta. O comerciante que se associar a gente vai ter esse serviço entregado de pronto atendimento. A gente tem um horário de funcionamento, mas para emergência a gente atende 24 horas por dia. Uma prisão em flagrante não pode esperar, existem outros casos. E esse serviço que você falou é do Escritório Arraes Advocacia, e o Escritório Arraes Advocacia, além de atender a população em geral, vai atender todos esses serviços para os associados da SIAC sem qualquer custo. Além disso, como eu te falei, a gente tem um serviço de cobrança, a gente tem um plano de saúde, a gente fez uma parceria com o Dr. Carlos Torquato, a gente conseguiu descontos excelentes em medicações, em exames e também nas consultas realizadas por ele, tanto aqui como na Clínica Minerolândia. A gente, além disso, tem parceria com algumas instituições para fazer um serviço de marketing. Então, a gente está oferecendo uma gama de serviços gigantesca para o comerciante. Ou seja, se lá, quem visita, muitas vezes eu vejo as pessoas curiosas, olham para o letreiro, olham para um totem de advocacia,
Lá são dois empreendimentos. É o escritório de advocacia e é a SIAC. A SIAC é para atender o comércio, aos comerciantes que se filiarem a gente, e o escritório de advocacia é o serviço geral para a população que nos procurarem, além de oferecer tudo isso gratuitamente para quem for associado pela SIAC. Bom, então tá aí, né? É o Centro Integrado de Apoio ao Comerciante aqui de Pedra Branca. Fransquim Amâncio. Tenho 25 anos de carteira assinada, vou completar 50 anos, agora em março. Já posso pedir aposentadoria? Espera a resposta. O problema é porque nós temos agora a idade mínima para aposentadoria. E só que a gente teria que avaliar a situação para ver se... Qual é o nome do... É o senhor Fransquim Amâncio. Pronto, senhor Fransquim. A gente teria que avaliar a situação, ver se o senhor se encaixa em alguma regra de transição. Porque a partir de novembro de 2019, nós tivemos a reforma da Previdência. Então, algumas pessoas se encaixam tanto na regra antiga como numa regra de transição. Então, a gente teria que avaliar e ver em qual regra o senhor se encaixa. No geral, é algo que, para se falar, teria que ter uma avaliação de todas as contribuições dele. Inclusive, agora, recentemente, o STF aprovou a revisão da vida toda, que é bastante benéfico. A gente faz esse cálculo também, onde a gente consegue, inclusive, para quem tem carteira assinada, aumentar o valor da aposentadoria que ele tem. Olha aí, viu? Então, você conta com o Centro Integrado aqui no município de Pedra Branca. E a Raiz Advocacia. Pronto. Deixa eu ver aqui a Nete Souza. Minha mãe tem 62 anos. Ela deu entrada no aposento, deve ser assim, e veio negado 2 vezes. O que é que ela pode fazer? Ela pode procurar a gente e nós fazemos um pedido mais específico. A gente conseguindo provar e mostrar que a negativa do INSS não foi regular, a gente consegue, se não conseguir por via administrativa no próprio INSS, a gente consegue por via judicial. Tem outra pergunta aqui, Souza Neto. É grátis esse serviço aí? Não, entenda, né? Lá é o seguinte, tem o escritório de advocacia e tem o Centro Integrado. O Centro Integrado é onde o comerciante vai se associar, não é assim, doutor? Eu queria que o senhor explicasse miudamente para que a população entenda. A diferença, mas é interligado, né? O escritório de advocacia e o Centro Integrado de Apoio ao Comerciante. Nós temos o prédio, que é a SIAC, o Centro Integrado de Auxílio ao Comércio. Dentro desse prédio existe um escritório, que é o meu escritório, a Raiz Advocacia. A SIAC, ela funciona para os associados, os comerciantes. Quer coisa nova, doutor? Não, mas tudo que é novo e é bom a gente ficar debatendo. Bom que tenha curiosidade também. Curiosidade, né? Então, o prédio é a SIAC, que é o Centro Integrado de Auxílio ao Comércio. Ele vai funcionar para os comerciantes que se associarem a gente. Em relação a valores, a gente só trata pessoalmente porque a gente vai agregar todos os comércios. A gente não está aqui só para os grandes, nem para os médios, a gente está aqui para todos os comércios. Então, a gente flexibiliza esse valor mensal a ser pago de acordo com o tamanho do comércio, porque dependendo do tamanho do comércio, ele pode trazer mais demandas. Então, trazendo mais demanda, ele vai trazer mais trabalho, consequentemente, a gente cobra uma mensalidade diferenciada. Então, digamos que um pequeno comércio chega a gente, doutor, eu não tenho como pagar o valor que o grande supermercado X paga. Então, venha para a gente que a gente conversa. A gente quer agregar todos. Então, essa é a SIAC. A SIAC é o Centro Integrado de Auxílio ao Comércio, que tem essa gama de serviços. Entre esses serviços, tem o serviço do escritório Raiz Advocacia. Tudo isso. Você é comerciante, se filiou a gente, pagou a mensalidade em dias, você vai ter direito a todos os serviços, mais o serviço do escritório. Agora, o escritório também está aberto à população em geral. Pronto. Como qualquer escritório. Pronto, só para você entender, quando ele fala gratuitamente, é para o associado. Vamos aqui, eu vou dar um exemplo. Cidadão tem um comércio, foi lá e se associou. Ele vai pagar a mensalidade, né? O valor X que vai ser debatido, né, entre eles lá e o comerciante. O que é que o comerciante vai ter de direito? O apoio jurídico, né? Tem desconto na área médica com a clínica do Dr. Carlos, sistema de questão de medicamentos, esquema de cobrança. É uma espécie de CDL, seria assim, doutor? Eu estou falando besteira. Seria um CDL com um plus a mais. Tem muitos mais serviços. Um tchan mais, né? Pronto. Seria bem grande. Seria um CDL com uma gama de serviços à disposição do cliente, comerciante. É o dono do comércio de cereais, é o dono do comércio de veículos, é o dono do comércio de motos, indiferente do ramo, né, doutor? Indiferente do ramo. Qualquer comerciante tem acesso a gente. Pronto. Deixa eu ver mais aqui.
Simone Fernandes, cunhado profissional. Ah, deve ser a Simone, senhor conhece. Bom, doutor, eu entendi, não é? É a primeira de outras vezes, espero que o senhor volte aqui com a gente. Então, aquela dúvida que você tem, se você não entendeu, você tira pessoalmente ali no escritório, é de frente à Moveletro, ao lado da Agrofonte. Doutor Valdone está lá, tem uma equipe para lhe atender, tem um centro integrado, tem um escritório de advocacia, ou seja, é um empreendimento a mais que chegou para ajudar o comerciante, principalmente de Pedra Branca e da região, né, doutor? Pedra Branca no geral e toda a região. Beleza, eu vou deixar à vontade, não é algo que o senhor queira tornar público, que o cidadão não nos indagou e que o senhor também ainda não levou ao conhecimento deste público, o espaço é seu. Eu estou aqui respondendo, vejo que a maioria das dúvidas são sobre previdenciário. É verdade. E eu sou criminalista. Eu tenho inclusive uma colega que trabalha comigo, minha sócia, a doutora Fábia Mello, que é a responsável por essa área. A gente tem uma equipe. Mas mesmo assim, tudo que eu souber eu repasso. Mas ela vai estar lá também para atender. Vai, né? Nós estamos lá, atendo pelo meu WhatsApp, se precisar também, qualquer horário do dia. Posso passar o número? Pode. O DDD 85 é 99215 1029, DDD 85 99215 1029. Fiquem à vontade para falar comigo ou procurem a Clarice no escritório, eu mesmo, tá certo? Estamos à disposição. Só uma pergunta que surgiu aqui, Souza Neto. Boa tarde para você e para o doutor. Souza, eu não tenho firma aberta, eu faço negócios, eu sou tido como comerciante, eu posso me associar? Com certeza, a gente não vai procurar só quem tem CNPJ, a gente vai procurar quem é CPF também, quem tem lá seu pequeno negócio informal. Inclusive, a gente pode até ajudar a formalizar esse negócio, caso venha a tratar com a gente. A gente também tem uma parceria com o escritório de contabilidade do Gleidson, ele faz um preço bacana, diferenciado para a gente também. Então, a gente conseguiu muitas parcerias e o apoio está sendo bastante inclusivo aqui. Resumindo, né? O comerciante só tem a ganhar com a chegada do centro integrado, só tem a ganhar. Bom, 13 horas e 40 minutos, 13h40. Deixa eu só o que é aqui, até pelo respeito ao ouvinte, o internauta. Contribuinte com surdez unilateral, 25 anos de carteira assinada, 50 anos, pode dar entrada em aposentadoria. Bom, aí eu acho que ele já falou, né? Mas tem um diferencial. Tem sim, aposentadoria por uma deficiência não tem idade mínima. Pode procurar a gente que a gente já consegue dar entrada. Então pronto, pessoal, não tem erro não. Chegou ali de frente a Moveletro, é ao lado da Agrofonte, ao lado da SM Digital, vai lá, conversa com o pessoal. Algo mais, doutor? Só uma boa tarde a todos e estejam convidados a nos visitar. Beleza, meu irmão. 13 horas e 43 minutos, eu vou intervalo e volto já, me aguarde. Rádio Trápia FM. Achalonete.